Nenhum momento da história desse país os militares foram punidos como estão sendo agora. Lembre algum momento em que o general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento? Todos que forem provados serão julgados. Nós fomos procurar nas Forças Armadas pessoas que não estavam comprometidas com isso. Até dialoga, né, Álvaro, com o que você falava do general Thomas Paiva, por exemplo, discurso legalista e etc. Mas eu queria te ouvir, estou muito curioso para saber se você concorda com essa fala de Lula. Tá punindo os militares? É suficiente? Porque só prestar depoimento também não basta, né? Bom, a reação institucional é pequena, né? Eu não consigo enxergar uma reação de defesa das instituições na proporção demandada pela barbárie do 8 de janeiro. Eu não consigo enxergar isso. E olha que eu tenho muita boa vontade, sabe? Mas eu não consigo. E daí tem a segunda parte ali, que até estava grifada em amarela, que eu adoro, né? Nós fomos atrás dos legalistas, eu não lembro agora como é que era, mas ele foi atrás de quem não é golpista. Pelo jeito teve dificuldade para achar, né? Não, Teve que escolher o José Múcio de ministro da Defesa. O Múcio aí, procura aí, pessoal, no YouTube mesmo, aqui nessa distinta plataforma de vídeos, o Bolsonaro dizendo que ama muito ele e tal. Então, a gente vive uma realidade em que, ok, o presidente tem que negociar com o Congresso por tudo, etc e tal, compreendo. Mas não é assim, ou não deveria ser assim, a relação com as Forças Armadas. O presidente tem que ter liberdade para indicar o comandante delas, sabe, conforme ele achar melhor. E isso não está acontecendo. E esse é um problema que está estabelecido no Brasil assim de maneira muito significativa, não só na esfera federal. Alguém sabe aí se o governador do seu estado ainda tem o controle da polícia do seu estado? Como é que está isso aí? No Ceará lá deu problema. Então, a gente tem um problema muito sério, sabe? De indisciplina por parte de quem tem arma na mão para proteger a sociedade. Me parece uma coisa assim com fundamentos muito sólidos no nosso passado, na nossa cultura. Estou falando de uma república que foi fundada por um golpe, não esqueçamos disso, né? Então essas são questões assim que me preocupam muito, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o Flávio Dino no Ministério da Justiça fez tudo o que podia, que o sucessor dele acredita na necessidade de punir esses militares. Eu só realmente não consigo enxergar a reação institucional que eu gostaria. Por que ela não se dá? Será que é porque não existe o tal do capital político? Não há reservas desse tipo mágico, misterioso e material de capital em algum lugar? Eu não sei. É uma das justificativas que eu já ouvi de colegas de dentro, a quem eu questiono de maneira muito mais incisiva até do que faço aqui, né? Agora, essa é a melhor explicação que me dão. E me deixa contente. Como não me deixa contente essa fala do Lula, sabe? De verdade. E você, Wanda, o que acha da fala do Lula? Sobre os militares generais que estão sendo ouvidos e que está tendo um período de Quando ele fala que não tem paralelo histórico e que antes ninguém ia, ele está se referindo claramente ao acordo que foi o final da ditadura militar. Que houve um acordo, realmente ninguém foi punido, ninguém foi para o Banco dos Réus. Ao contrário da Argentina, que levou os militares ao banco. O Brasil não aconteceu. Não aconteceu. E agora, quando ele diz que generais estão sendo chamados, é porque isso realmente não acontecia, não era. Não. As Forças Armadas sempre tiveram privilégios muito fortes na nossa história e uma interferência muito grande. O Álvaro Boas sabe disso. Né? Os nossos militares sempre tiveram uma força muito grande na República. Eles, aliás, fundaram a República. Bom, agora, sobre o Bolsonaro, o dia de hoje, o tempo de hoje, eu quero fazer uma observação, que é a seguinte: eu acredito que a manifestação em São Paulo, que foi grande, realmente a foto mostra isso, como disse o Lula, ela mostrou que duas bases de apoio do Bolsonaro estão intactas praticamente: evangélicos e polícias militares. Então, o Lula está fazendo uma interferência política com os governadores porque é onde ele tem mais espaço para fazer. Porque eu acredito que o
o Brasil está mapeado assim. Esses dois esteios de apoio do Bolsonaro continuam de pé para ele. Bosco, quero te ouvir também. Olha, pausa dramática. O Bosco está pensando aqui. É isso que o Boba falou. O que me preocupa na fala do Lula, nessa aspa aqui, é o tempo do verbo, sabe? Ele dizer que nunca houve militares punidos. Bom, continua não havendo, porque não houve nenhuma punição ainda. Tudo o que está acontecendo, mesmo aqueles que estão detidos, estão em função de investigações, não é? Então, por exemplo, quando a gente vê as figuras do Braga Neto, do Teófilo, do Heleno Augusto Heleno, melhor dizendo, e outros, tudo que se tem até agora é a exposição negativa, que os leva a esse ônus da desonra da farda e tal, mas punição não houve até agora. Então, eu digo assim, é mais correto dizer, pela primeira vez, né, militares são alcançados e expostos a altas patentes como oficiais que participaram de uma trama contra a democracia. Então chegamos até aqui. A angústia é saber se isso vai adiante. Então esses movimentos que a gente vê agora, que já comentamos aqui, que traz essa sensação de parece que isso não está andando. É por isso que eu mencionei. O Exército está indo nisso aí, como instituição, a fórceps. Não há a postura do comandante Tomás Paiva, por mais que se diga legalista, é uma postura passiva. O que a justiça decretar, nós aqui vamos fazer. Bom, se fosse o contrário disso, qualquer coisa diferente disso, já estaríamos vivendo um estado pós-golpe, não é? Então, para mim, não basta isso por parte da instituição militar. Acho que ela deveria já estar tomando providências internas, porque quando se trata da quebra de disciplina ou hierarquia num assunto menor, interno, eles produzem consequências internas. Então, aqui ainda não vi isso. Ademais, essa própria condição, essa própria dualidade de você ter um militar conspirador e aquele que é legalista, quer dizer, se você tem um legalista é porque você tem um que não é, né? Isso é uma coisa que precisa acabar. Então, esse aspecto que o Boba tocou é importante, tudo isso, pelo seguinte, porque a extrema-direita, os extremistas de fato, não é? A sustentação deles é esse medo que o militar ainda infunde, que as Forças Armadas infundem na sociedade civil, nos meios políticos. Então isso é que sustenta os atos de extremismo. Mesmo que eles não contem com a participação integral da instituição Forças Armadas, o fato de sempre se saber, não, aqueles caras podem vir ali, que nunca se sabe e tal, ter o braço armado do Estado sob essa desconfiança permanente, isso se torna uma espécie de chantagem, não só deles, como dos extremistas. O Bolsonaro jogou com essa chantagem os 4 anos de governo. Então, é isso também que, de outro lado, faz com que todo mundo fique pisando em ovos. Como o Boba tocou aqui nessa questão do Zé Múcio, eu me lembro que quando o Lula escolheu o Zé Múcio, eu provoquei aqui mesmo numa news, né? Se aquela escolha era uma escolha acertada, porque foi claramente uma escolha para a negociação. E eu coloquei, então, se era um momento diplomático, um momento para a diplomacia, ou um momento de ordem unida. Então, o caminho dessa diplomacia, digamos assim, dessa negociação, foi uma escolha. Uma escolha que revela ainda um temor muito grande de que os militares ainda possam fazer o que agora não uma parte deles não conseguiu, né? Mas, por exemplo, mesmo quando alguns militares, de forma muito, muito calhorda, né, tentam puxar o Freire Gomes, por exemplo, para o banco dos réus com eles, que estão fazendo isso,
não obstante a perversidade disso, do ponto de vista das gerações deles, há alguma pertinência, porque eu fico me perguntando, aqueles que são dados hoje como os que não participaram, né? Não participaram mesmo, e aqueles que não participaram porque era inviável, enxergaram, tiveram uma visão pragmática, isso não vai dar certo, isso é uma aventura, ou não embarcaram por convicções efetivamente constitucionais e legalistas. Sempre vai ficar essa dúvida. Então, a questão básica volta a ser essa. Por causa disso tudo e em razão disso tudo, tem que haver agora o encerramento desse ciclo, que, como disse o Borba, começa com a República. Não, eu estava elogiando o comentário do Bosco e gostaria de ter tido aquela atenção à estrutura da língua, né, sobretudo ao tempo verbal. Porque quando é colocado daquela forma, você tem uma sinalização de que já aconteceu o suficiente, de que as consequências já foram dadas. E não foram. Não foram. Tem general preso? Não tem, né? Quando é que isso vai acontecer? Argumento para que isso acontecesse tem, né? Então, eu não vejo isso acontecendo no futuro, principalmente não a partir dessa fala. Assim. A parte que me faz rir é a parte que ele disse que foi procurar legalista dentro das Forças Armadas Brasileiras. Porque eu acho que realmente houve a busca de uma interseção, né, entre um sujeito que parecesse minimamente assim, limpinho, democrata, tal, e tivesse disposto a servir naquelas condições, naquele comando, naquele momento histórico. Imagino que não devam ter sido negociações fáceis. Agora, será que foram negociações mesmo? Porque às vezes a gente é empurrado a fazer alguma coisa que não quer e sai com a impressão de que negociou. Compreende? Eu fico com o medo de que possa ser esse o caso, mesmo considerando toda a malemolência, a malandragem, todo o histórico, toda a esperteza do Lula, né? É nisso que eu fico pensando. Agora, eu vou deixar aqui o que eu tenho dito em todos os canais aí. Onde eu vou, eu falo. Que é uma demonstração aqui da minha fé no desfecho dessa história. General da ativa preso, você me avise que no outro dia eu já abro o meu OnlyFans. É uma promessa que está estabelecida. Essa é a segurança que eu tenho. Olha que pode acontecer, hein, Álvaro?